Bom dia, bom dia! E aí, pessoal, Diego Carrilho. E vamos começar hoje o nosso podcast Duocast. Então, sei que estava aí há algum tempo já na programação e foi passando os dias e a gente não conseguiu fazer. E agora a gente resolveu realmente tirar do papel, começar o podcast. Então, se preparem que a partir de hoje, toda quarta-feira, às 10 da manhã, a gente vai ter um podcast. Muita informação, muito conteúdo bacana, realmente voltado para o empreendedorismo, para desenvolvimento pessoal, para quem está procurando melhorar sua carreira, sua vida, no geral, tá? Então a gente vai trazer convidados especiais, convidados que realmente vão fazer diferença, trazer muito conteúdo, muita informação, muito aprendizado para a gente crescer todo mundo junto nesse novo ambiente. Fechou? E hoje, tô aqui, bom dia já para os meus amigos, começar aqui pelo Jefferson Machado. Bom dia, então, Jefferson está aqui com a gente, o Luiz também, junto com a gente hoje, e o nosso convidado especial, né? Então, eu, Jeff e o Luiz fazemos parte da equipe do Olides, e o Rafael Vieleves, que é nosso convidado de hoje, num tema que está muito em alta, que eu acredito que faz uma diferença muito grande na vida de todas as pessoas, que é sobre a ansiedade, sobre depressão, sobre os problemas, né, psicossomáticos que as pessoas podem encontrar aí no decorrer da vida. E tem coisa aí que eu vou revelar que muita gente não sabe, né? Como eu conheci o Rafa, como realmente a gente veio fazer essa parceria e hoje tem aí uma amizade e também uma parceria em negócios, tá? Então, Rafa, seja muito bem-vindo. Agradeço aí por estar vindo no nosso primeiro podcast, né? Então, vai tirar aí, começar a dar esse start junto com a gente e vamos se apresentar, falar para o pessoal quem é o Rafa, o que o Rafa faz e o que ele pode ajudar as pessoas hoje. Beleza, fechou. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por estar aqui, né? Cheio de gente bacana nessa mesa aqui, pô, coisa mais linda aí, maravilhoso, muito obrigado aí. Então, eu sou Rafael Vielewski, né? Eu já trabalho com hipnose, PNL, terapia, já tem bastante tempo, já tem uns 8 anos que eu estou nessa caminhada do autoconhecimento, né? Eu comecei primeiro para me resolver as minhas questões internas, e a ansiedade fazia parte da minha vida, num momento muito difícil, que tudo deu errado na minha vida. Aí a ansiedade tomou conta, eu não conseguia dormir, tinha problema de estômago, acordava de manhã me sentindo sem energia, né? Procrastinava, me sentia um lixo, a pior pessoa do mundo. E aí eu entrei nesse mundo para eu me conhecer, para eu resolver as minhas questões internas, né? E no caminho eu entendi que dava para compartilhar isso, atendendo outras pessoas, primeiro como voluntário, e depois acabou virando um movimento, né? Aí no YouTube, Spotify, enfim, e aí acabei me tornando terapeuta e formo terapeutas hoje. E a ansiedade é com certeza o carro-chefe dos atendimentos hoje, das pessoas que me procuram. A grande maioria é por questões da ansiedade ou problemas que são decorrentes da ansiedade, né? Então é um problemão aí que a gente está vivendo, que a gente tem formas de lidar com isso e viver muito melhor mesmo com isso. Ansiedade e depressão, né, Rafa? Com certeza. Os dois são o carro-chefe, né? Mas a ansiedade ainda é um pouco mais, no meu atendimento, pelo menos, ainda é um pouco mais ansiedade do que depressão. Uau. Show de bola. Então, pessoal, só para vocês terem um pouquinho de mais informações, né? Como eu vim conhecer o Rafa. Então, eu tive alguns probleminhas. Quem me acompanha há mais tempo no Instagram já sabe. Coisas de 5, 6 anos atrás, onde eu comecei a passar por uns quadros de ansiedade misturado com depressão, com muita coisa. E tentei diversos tratamentos, várias coisas que fui tentando ao longo dessa trajetória. E um amigo me falou da hipnoterapia. Falou, cara, dá uma olhada sobre hipnoterapia. Eu conheço um rapaz, e era do Rio de Janeiro, esse rapaz, e eu comecei, fiz um tratamento com ele online. E aí ele me recomendou, procura alguns áudios que vão te ajudar no teu dia a dia. E eu fui pro Spotify, né? Fui pro Spotify e comecei a ouvir esse cara com essa voz mansa. E, cara, me ajudava demais, sabe? Os áudios, assim, antes de dormir, eu ia lá, sabe, áudio para estresse, para ansiedade, e aí comecei a ouvir, e um dia eu tava ouvindo o Spotify, o áudio, e falei, me segue lá nas redes sociais e tal, e aí eu fui pro Instagram, e procurei lá, Rafael Vielewski, e aí comecei a seguir ele, e no outro dia isso já fazia 2 meses que eu tava ouvindo os áudios dele todos os dias ali, e me ajudando muito. E aí no outro dia de manhã ele fez um stories na praia em Balneário. Eu falei, caraca, esse cara é meu vizinho, mora aqui do lado, né? Eu sou de Itajaí. Foi onde eu chamei o Rafa, falei, pô, Rafa, e aí? Meu nome é Diego, teus áudios têm me ajudado bastante e tal. E aí surgiu o convite do Rafa para mim participar de um curso. Tava tendo, na verdade, ele estava divulgando no Instagram dele, queria ter um curso presencial para quem queria ser hipnoterapeuta, ou seja, ajudar as pessoas com a técnica da hipnoterapia, ou até mesmo para desenvolvimento pessoal, para te
ter as ferramentas e utilizar para si mesmo. Eu falei, cara, eu quero fazer isso porque, primeiro, me ajudou demais, tem me ajudado muito, e eu quero para autoconhecimento, para mim utilizar, para mim aprender mesmo a como usar as ferramentas para o meu dia a dia, porque para quem vive nesse mundo do empreendedorismo, as pessoas às vezes olham para o Instagram e acham que a vida de todo mundo é mil maravilha, a vida é perfeita, e aí eu vejo hoje que a internet ela é uma bênção, realmente abriu muitas portas e mudou a vida, tem mudado a vida de milhares de pessoas. Eu sou prova viva disso, né? Para o cara que era assalariado aí há 6 anos atrás e hoje vive da internet desde 2017, somente com a internet. Então, cara, realmente tem muita oportunidade, tem muita coisa boa, mas se a gente não tomar cuidado, a internet, muitas das vezes, as pessoas... porque ali você mostra as coisas boas da sua vida. Parece que a vida das pessoas... E aí, se você cair nesse erro de achar que as vidas das pessoas são perfeitas, que, meu Deus, para todo mundo dá tudo certo, e para mim nada funciona, nada acontece. Você vai entrar no limo de, sabe? E vai começar a se sentir o lixo, vai começar... Poxa, todo mundo parece que é super-homem, todo mundo parece que faz as coisas tão bem, eu não consigo. A gente escolhe o que mostrar lá, né? Que nem, por exemplo, fura o pneu do teu carro, você faz um story dizendo, eu tô aqui na borracharia, tive esse prejuízo e tal. Você não faz, né? Você mostra o que você quer mostrar. Isso, né? E aí todo mundo tem o lado bom e o lado ruim, a gente só vê o lado bom lá. Aí parece que todo mundo é melhor que eu. E a vida do empresário, do empreendedor no Brasil, ela é muito difícil. Às vezes, para mim que trabalho no nicho de renda extra, no nicho de ganhar dinheiro com a internet, de viver, as pessoas realmente mostram o que dá certo. Mas às vezes, para uma coisa dar certo, você vai pedalar 1, 2, 3 coisas que deram errada. E aí é nesse momento que tu precisa estar com a mente blindada, preparada, para saber como lidar com essas situações, né? E eu estava num momento muito difícil, psicologicamente falando, onde estavam as coisas fluindo, mas psicologicamente eu não me encontrava. E aí a hipnoterapia ela começou a me ajudar nesse sentido. E aí eu fiz o curso presencial do Rafa para realmente aprender as técnicas e a lidar com os sentimentos, que eu acredito que essa é a maior dificuldade do ser humano, seja essa hoje, né? Aprender a lidar com as próprias emoções. Não, eu digo que às vezes não é nem tanto com as emoções dos outros, mas com as suas emoções, com os seus sentimentos, saber lidar com cada situação que você enfrenta no seu dia a dia, no decorrer da sua caminhada, no seu trabalho, seja aquilo que você faz, em como se relacionar com as pessoas. Até porque a emoção do outro não é o problema. O problema é o que aquilo desperta em você, né? Então o problema é você. Quando você aprende a lidar com o que acontece dentro de você, o que o outro faz, sente, pensa, não te incomoda da mesma forma. Show de bola. E aí eu fiz esse curso presencial, cara, me ajudou demais. E dali surgiu uma amizade, eu fui aprendendo com o Rafa. E depois veio a parceria no mundo dos negócios, né? Onde hoje a gente também trabalha junto, eu desenvolvendo, junto com a equipe, produzindo o conteúdo do Rafa, os cursos, até depois a gente vai falar mais pra frente, estamos com uma nova turma aberta aí para os próximos dias. Mas para falar disso tudo antes, primeiro a gente precisa voltar aqui e entender um pouquinho do que é ansiedade, do que isso causa nas pessoas. E eu queria começar a ouvir mais o Rafa, né? Vou parar eu de falar um pouco, que vocês sabem que eu falo demais. Capaz. E a gente vai passar realmente pro Rafa, passar para vocês, para quem vai assistir esse conteúdo, Rafa, ajudar realmente as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa que é ansiosa, ela não sabe que é ansiosa. Às vezes você vai falar aí agora alguns sintomas, algumas causas, e a pessoa vai se identificar muito com isso, mas eu não me sinto uma pessoa ansiosa, eu não, sabe? É difícil, eu vejo por mim, porque quando eu comecei a ter os meus problemas, foi muito difícil para mim assumir que eu estava doente, que eu precisava de ajuda, e realmente é um problema que você precisa de ajuda, que sozinho é muito complicado de sair de uma situação como essa. E aí, para a gente começar com isso, eu quero te fazer uma pergunta, Rafa, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. O que é a ansiedade e como ela se manifesta? Para as pessoas poderem ter um pouquinho mais claro o que é a ansiedade e como ela vai se manifestar na vida das pessoas no dia a dia, porque às vezes são coisas simples que a pessoa acaba não notando e isso acaba passando despercebido, e quando ela percebe lá na frente já está num nível muito avançado, né? Exato. Eu vou dividir essa pergunta em duas, fica mais fácil de responder, né? Então vamos lá, o que é a ansiedade? A ansiedade é a resposta do teu corpo ao medo. Certo? Então, se você está sentindo ansioso, você está com medo de alguma coisa. Você pode saber do que você tem medo. Tenho medo de não ter dinheiro suficiente, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de ser traído, tenho medo de ser humilhado, não sei.
ou você não sabe do que você tem medo, mas alguma coisa está te dando medo. Quando você olha para a tua vida, para o teu futuro, você está vendo algo muito ruim lá na frente que você acha que vai acontecer. E aí o teu corpo ele se enche de energia para você poder fazer algo a respeito, para você evitar que aquela coisa ruim aconteça, né? Então a ansiedade é o teu corpo cheio de energia para você fazer algo a respeito. Só que o problema é o seguinte, a maior parte desses medos que a gente tem, eles são irracionais, não tem nada que eu possa fazer hoje, né? Tipo, eu tenho medo de ficar sem dinheiro lá no futuro. O que eu posso fazer? Você vai trabalhar, você vai ter 2 empregos, 3 empregos, vai empreender, vai fazer, né? Vai usar a tua energia a todo momento para tentar ganhar dinheiro para evitar que aquele problema aconteça. Só que às vezes tem coisas que eu não tenho absolutamente o que fazer. Por exemplo, eu tenho medo de ser traído. Aí às vezes a pessoa ela tem um comportamento de ciúmes compulsivo, de controlar a outra pessoa, porque essa é a forma do corpo, né? Se encher de energia é a ação que ele faz para tentar evitar que aquela coisa ruim aconteça, aquela coisa que ele acha que está prestes a acontecer. Só que tem coisas que não há absolutamente nada que eu possa fazer para evitar. Tem coisas que provavelmente não vão acontecer, mas eu tenho medo que aconteça e eu fico cheio de energia para fazer algo a respeito disso. O problema é que quando eu não tenho o que fazer com essa energia, aí a ansiedade é aquela ansiedade fora de controle, assim, porque eu tô cheio de energia e eu não tenho o que fazer com essa energia. Então essa energia faz o quê? Faz eu ficar com excesso de pensamentos, faz eu não conseguir dormir direito à noite, porque veja bem, se você tá com medo que uma coisa ruim aconteça, você vai dormir? Você não vai dormir, você precisa ficar no estado de vigília, você tem que estar alerta, né? Você tem um meteoro vai cair aqui, você não vai dormir, você vai ficar acordado, né? Então a ansiedade faz você ficar cheio de energia e você não tem o que fazer com essa energia, então você se sente mal, você sente com excesso de pensamentos, faz o coração bater mais rápido, porque todo o nosso sistema nervoso trabalha numa frequência mais alta, né? Então o coração bate mais rápido, a irrigação vem da periferia para os membros aqui, então as mãos geralmente ficam geladas, às vezes as pessoas têm suor nas mãos, a garganta aqui, a traqueia ela dilata, só que a sensação que dá é que uma coisa aperta a garganta, que falta ar, né? Que o ar que entra não é o suficiente, né? Dá dificuldade de dormir, dá dificuldade de uma série de coisas no nosso corpo, o estômago, ele passa a produzir mais ácido, como se estivesse tentando digerir aquilo ali, aí acaba gerando muitas vezes problemas estomacais, gastrointestinais, problemas de garganta, né? Tudo isso são consequências naturais da ansiedade, e é como você falou, a pessoa, é difícil ela saber que ela tem ansiedade, às vezes ela entende que tem algo errado com ela, porque ainda mais quando acontece uma crise de ansiedade, que é uma crise de pânico, a pessoa ela tem a nítida sensação que ela está morrendo, né? Parece que está faltando ar, que deu um troço no coração dela, um ataque cardíaco ali e tal, né? E ela... Qual que é o problema? O problema é que o medo aumenta a ansiedade. Aí quando você está tendo uma crise de pânico, você acha que está perdendo o controle sobre o teu corpo. Qual é o sentimento que vem daí? Medo. E o que o medo faz? Aumenta a ansiedade, é por isso que vira um looping. Então a pessoa que tem crise de ansiedade, quando ela tem um pequeno sinal de que ela acha que vai dar uma crise, ela tem medo de ter a crise. Só que o medo da crise também é medo, que faz a crise acontecer, entendeu? E vai fazendo cada vez esse looping ficar mais forte, né? Então, às vezes as pessoas não têm a consciência de que o que elas estão passando é ansiedade, mas quando você entende que isso de alguma forma está atrapalhando os teus pensamentos, está te fazendo procrastinar, está te fazendo acordar à noite, às vezes com suor, até pensando sobre algo que você acha que vai acontecer no futuro, de não ter dinheiro suficiente ou alguma coisa assim, aí a ansiedade precisa ser controlada, né? A gente precisa fazer o teu corpo estar em paz, estar tranquilo, para você entender que você não precisa operar numa frequência tão alta o tempo todo cheio de energia quando a situação não exige isso. Quando você está deitado na tua cama para dormir, não tem por que você estar tão acelerado. Se você está tão acelerado é porque algo está fugindo do controle. E esse algo não é um problema do teu hardware, não é o teu corpo, é o teu software, é o teu pensamento que está gerando muito medo. Então a hipnoterapia, né, enfim, esse trabalho de autoconhecimento é a gente entender que medo é esse e poder tirar o poder desse medo, né? E já que estás falando desse tema de ansiedade, Rafa, qual é o principal obstáculo que as pessoas encontram ao procurar ajuda sobre a ansiedade que tu vê? O principal obstáculo é o que o Diego falou, assim, você aceitar que você tem um problema. Porque a gente sempre acha que a gente sabe tudo, assim, no sentido assim, ninguém faz algo errado achando que é errado. Tudo que a gente faz porque é o melhor, porque eu acho que é certo, né? O Mark Twain, ele falou uma frase que, é muito poderosa. Ele falou assim que não é o que você não sabe que te coloca em problemas. O que te coloca em problemas é o que você acha que você sabe, mas na verdade não sabe, entendeu? Então o resultado que você tem na vida hoje é reflexo do que você aprendeu até aqui. Você não veio para a vida sabendo as coisas, você aprendeu a ser de um determinado jeito. E os problemas que você vive hoje são reflexo dessa aprendizagem, né? Dessa forma que você aprendeu a ver a vida. Então o principal obstáculo é você admitir que a tua forma de ver a vida está gerando o problema que você está vivendo hoje.
E aí você tem que admitir que aquilo ali tá errado. E aí você procurar ajuda para alguém te ajudar a achar uma nova base. Não é porque a outra pessoa é mais inteligente que você. Não é questão de inteligência, é questão de você entender que aquela forma de fazer gera esse resultado. Você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente, né? Então acho que esse é o principal obstáculo. Cara, top demais. Eu nem vou dizer que eu não sofro de ansiedade. Mas quem que não sofre, né? Quem que não sofre? Faz parte. Já ia aproveitar o gancho, porque enquanto ele falava, eu já ia perguntar quem que já tá aqui sentindo esse mesmo sintoma. Parece que a gente vai... Quem já tá ansioso. E sentindo ali a coisa acontecer. Mas E aproveitando, né, que o Rafa já deu aí uma pincelada nos sintomas, no que a pessoa pode sentir, a mão gelada, o suor nas mãos, a pessoa não conseguir dormir. Eu tive muito isso. O meu problema com a ansiedade foi justamente nesse nível, nesse pico de ficar 2, 3 dias acordado com... Aí, né, vem a síndrome do pensamento acelerado, de tu ficar pensando, poxa, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para resolver, e como é que eu vou resolver essa situação? O que vai acontecer se eu não fizer isso? E aí, ao invés... O que aconteceu comigo, acredito que acontece com muita gente, ao invés de tu conseguir produzir, tu começa a se sabotar e procrastinar, ao invés de pensar, poxa, acho que realmente deixa acontecer e vamos ver. E aí tu vai procrastinando e aí vira uma bagunça, né? Porque daí a tua mente quer fazer, o teu corpo não responde, vira realmente um caos dentro da mente. E aí para você que tá vendo esse vídeo agora, talvez você se identifique com algum desses sintomas, comenta aqui embaixo do vídeo aqui no YouTube ou no Instagram. Você pode falar quais os sintomas que você sente, como você se sente, né, com isso tudo. E se você realmente já procurou algum tipo de ajuda, se você já tem algum acompanhamento, se você precisa, porque, se você seguir lá o perfil do Rafa, a gente vai deixar aqui os perfis deles para você seguir, tem muito, eu falo para vocês, eu acompanhei o Rafa por 2 meses, somente com conteúdo totalmente 100% gratuito, Spotify, os áudios, e aquilo me fez uma melhora assim gigantesca, e tanto que eu indicava para um monte de gente antes de nem ter falado com o Rafa, eu nem conhecia ele ainda, só pelos áudios, pelos vídeos do YouTube, pelas auto-hipnose, e eu já mandava para os meus primos, mandava para o Jeff, né? Eu encaminhava os vídeos e falava, cara, ouve esse cara aqui que vai te trazer uma melhora boa, porque realmente no mundo que a gente vive hoje tão acelerado, eu acho que é meio difícil achar alguém que consiga, assim, essa mansidão que o Rafa tem, eu falo, cara, o áudio dele, né? Meu Deus. Pra quem convive com o Rafa, assim, mais no dia a dia ali, sabe que, cara, é difícil, porque a gente vive num mundo muito acelerado. Eu falo, cara, quem me acompanha, eu tô na pegada, cara, eu acordo às 5 da manhã, vou dormir lá pras 11, meia-noite, 1h, e ainda não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer no dia, e às vezes, né, e eu tenho certeza que você que é empreendedor, eu tô aqui, cara que tem 2, 3 empresas, cara que tem mais 2, 3 empresas, e realmente, cara, os dias vão ficando cada vez mais curtos, e isso vai gerando uma sensação de impotência, chega uma hora que tu precisa parar, respirar, e aí entra a parte de conseguir delegar as funções, o que cada um vai fazer, porque senão a gente entra numa bola de neve, né, e a mente vai... Mas você falou de ser empreendedor, né, eu já fui servidor público federal e já tive 3 empresas antes de fazer o que eu faço hoje, minha 4ª empresa, então eu atendo muitas pessoas, né, que são empreendedores, mas eu vejo assim, falando de ansiedade e empreendedorismo, as duas coisas estão muito conectadas. Porque, cara, vocês têm empresa, vocês sabem, você tá geralmente sozinho, não tá? Na hora de tomar a decisão é só você e você. Tem um monte de gente do teu lado, a tua equipe que te apoia, que tá ali, que vai fazer, mas a decisão que tem que tomar é você. E você tem que assumir compromissos que você não tem certeza que você vai conseguir honrar aqueles compromissos. Então é uma atividade totalmente fora da casinha, assim, né? Você tem que dizer, não, eu vou pagar isso. Eu não sei como, mas eu vou. Né? E aí você tem que assumir isso. E uma das coisas que mais gera ansiedade é você assumir uma responsabilidade por uma coisa e você não se sentir pronto para aquela coisa, né? Então, assim, como empreendedor, você olha e diz, não, pelo meu histórico, por tudo que eu vivi, eu sei que esse dinheiro vai entrar, vai vir, vai vender e tal, né? Mas você não tem a certeza daquilo, você tem que confiar. É um exercício de confiança. Então, quando você assume uma responsabilidade por algo e você sente que não consegue ou que não vai dar conta daquilo ali, isso é o segredo, a fórmula mágica da ansiedade é essa aí. Show de bola. Pessoal, vamos lá para mais uma pergunta, tá? A gente vai explorar bastante o Rafa aqui hoje, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente e esse é o nosso objetivo. Com o podcast, como eu falei no início, a gente vai trazer muita gente do meio do empreendedorismo e eu decidi que a gente está com a lista de convidados extensa, mas eu falei, cara, eu quero começar pelo Rafa, porque justamente eu acredito muito hoje, depois aí de
1 ano e meio, 2 anos que eu tô nessa caminhada da busca do autoconhecimento, de melhorar, que se tu não tiver bem psicologicamente, o teu financeiro não vai, o teu relacionamento com a família não vai, tudo vira uma bagunça. Então eu acredito que o primeiro ponto para quem está no meio do empreendedorismo é buscar o desenvolvimento pessoal. É realmente o autoconhecimento, de tu se conhecer, para justamente nesses momentos de decisão, tu não agir por emoção, mas tu fazer as coisas com mais consciência. Por mais que às vezes a gente assuma compromissos, e essa é a vida do empreendedor, tu assuma compromissos que às vezes tu não vê aqui, né, o próximo degrau da escada, mas tu acredita que vai porque tu sabe o que tu já fez, o teu histórico passado, e tu sabe o que tu tem potencial para fazer. Mas se tu não tiver bem psicologicamente, às vezes pode se tornar uma cilada, né? E onde a gente já viu diversas empresas fracassarem e falirem. E o problema não é falir e quebrar uma empresa. Isso é normal para todo mundo. Eu já estou no meu 6º, 7º negócio e assim vai indo. Então tu tentou uma vez, tentou 2. E essa é a vida do empreendedor. Tu não vai acertar na primeira. Até tem uma frase que tu não precisa acertar muitas vezes. Se tu acertar uma, né, no mundo dos negócios, já vai fazer total diferença. Mas é tu saber lidar com essa situação. Como o Rafa falou, ele já está na quarta empresa, mas nessa já está há 8 anos. Já tem quase 8 anos que eu estou aqui. 8 anos. 8 anos como, né, um mentor de muitas pessoas, que já treinou muitas pessoas, já formou muitos hipnoterapeutas. Então, se tu não souber lidar com as frustrações, e quando eu participei do curso, tem uma história do Rafa que eu vou pedir para ele contar aqui, que é a história do pallet lá, que eu achei aquilo fantástico, eu achei aquilo, sabe? Quando eu participei daquele treinamento, e aí eu ainda não tinha muito contato com o Rafa, assim, de pessoal, a gente estava se conhecendo, mas quando ele contou aquela história de que ele estava sentado em cima do fracasso dele e aquilo ali fez ele despertar, eu falei, cara, sensacional, é algo que muitas das vezes as pessoas não conseguem lidar com isso, com a sensação do fracasso, e aí se não tiver psicologicamente preparado, realmente pode se tornar um problema bem grande. Então conta um pouquinho pra gente, Rafa, como foi teu início dessa tua migração de sair daquilo que tu fazia, que tu estava empreendendo, para chegar até o mundo do autoconhecimento, para poder ajudar outras pessoas. Conta aí o que você estava fazendo em cima do pallet. Em cima do pallet. A galera tá curiosa aí para saber que pallet é esse, né, meu? Então, olha só, eu tive, entre as minhas empresas, a primeira empresa que foi a que me colocou nesse mundo do autoconhecimento, eu fiz uma cafeteria. Eu estava no Serviço Público Federal, eu saí, vendi minha casa, abri uma cafeteria, 6 meses eu fali, perdi tudo que eu tinha, fiquei devendo uns 100 mil reais, assim, mais ou menos. Aí me senti a pior pessoa do mundo, um fracasso, perdi tudo que eu tinha construído até ali, né, me senti um lixo, assim, né, e para ser a cereja do bolo naquele momento, a minha esposa engravidou da nossa primeira filha. Então eu tava falido, fudido, ferrado, com o bebê a caminho, né. E aí eu me sentia a pior pessoa do mundo, né? E aí eu criei uma segunda empresa, que era uma torrefação de café. Eu comprava na fazenda, direto do produtor, o café. Aí eu selecionava, torrava, moía, criei minha marca de café, vendia no supermercado, padaria, direto para o cliente. E aí o que aconteceu? Eu tive um grande mercado, que foi meu principal cliente nessa época do café. E aí esse mercado era o único que me exigia que para entregar, eu tinha que entregar o café em cima de um pallet, aquele de madeira, assim, né? O resto tudo eu levava em caixas, mas lá tinha que ser no pallet. Aí beleza, fui lá, comecei a vender e aquele mercado representou um bom faturamento, né, na minha empresa. Aí deu 6 meses, o cara do mercado me chamou e disse assim, Rafael, é o seguinte, teu café não vendeu tudo que a gente esperava, né, não circulou do jeito que a gente esperava, então a gente vai tirar de linha e vai parar de comprar. Aí pra mim aquilo ali, falei, porra, a empresa já não tava tão legal, era o meu principal cliente, era mais de metade do faturamento da empresa. E aí ele saiu, eu falei assim, cara, acho que não vai dar, né? Acho que eu vou ter que parar, vou ter que mudar de novo, enfim, né? A ansiedade aí já tava milhão. Né? Nossa, meu Deus, esse foi o principal, aqueles 2 anos de ansiedade, crise de pânico e tal, nessa fase aí, era por aí. Aí o que aconteceu? O pallet ficou na garagem de casa. Todo dia que eu chegava em casa, eu olhava aquele pallet e pra mim era o símbolo do fracasso, sabe? Caramba. Tipo assim, ó, tá vendo? Ó? Porque antes eu dizia assim, a minha primeira empresa não deu certo porque o ponto era errado, porque o plano do negócio foi errado. Agora, quando a segunda deu errado, eu disse assim, não, aí é você que é errado. Né? O que eu dizia pra mim, assim, é você que é errado. Você não serve pra empreender, você não faz nada direito, não adianta você se enganar. Você é um bosta, né? Era o que eu dizia pra mim, olhando no espelho. Aí o que aconteceu? Aquele pallet me fazia mal todo dia que eu chegava em casa, né? Aí um dia eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa com esse pallet. Aí fui lá e fiz um banco de jardim. Serrei, parafusei, pintei, invernizei e tal. Peguei um modelinho bacana do Pinterest pra ser uma coisa diferente, assim, né? Aí todo mundo que ia lá em casa dizia, cara, que banco bonito, que legal, diferente e tal, né?
Aí beleza, só que, cara, eu não sentia prazer em sentar naquele banco, porque eu sabia que ele era o símbolo do fracasso, porra. Ele né? já tinha um significado muito... Caramba. Eu sentava no banco e ficava me incomodando. Eu falei, cara, eu vou vender isso. Botei na OLX pra vender por R$60 um banco de 2 lugares, invernizado, bonitinho Barato, e tal. Super barato. Aí no mesmo dia a pessoa falou, você entrega? Eu falei, não, eu levo, só pra eu me livrar disso eu levo. Aí levei pra pessoa. A hora que eu voltei, fui tirar o anúncio e tinha uma outra mensagem. Assim, você tem 3 desse? Eita! Aí eu fiz a conta, eu já tava ferrado mesmo, né? Aí o pallet eu comprava por R$10. E se eu vendesse por 60, dava 50 de lucro em cada banco, né? 3 bancos ia dar 150. Eu já tinha o verniz, já tinha o parafuso, já tinha tudo, né? Lá. Aí eu falei, se você me der 2 dias, eu tenho. Aí a pessoa, não, tudo bem, pode fazer. Aí eu fui lá e fiz, cara. Eu comecei a fazer móveis de madeira. Eita. Estilo demolição, móveis rústicos e tal, né? Primeiro com pallet, depois madeira de demolição, fazer banco de jardim, mesa e tal. E aquilo ali acabou representando a abertura de um novo caminho pra mim, né? Que é o que o Diego falou, era o símbolo do fracasso que tava lá na garagem, que eu transformei numa outra coisa e abriu uma nova porta pra mim, né? E aí eu fiquei 1 ano trabalhando com móveis assim. E aí pra fazer essa transição, então, da tua pergunta, né? Como é que eu cheguei no mundo da terapia? Então a empresa de móveis era a minha terceira empresa, né? E eu tava ali. Aí na minha mente, na minha cabeça, eu queria ter uma fábrica de móveis gigante, sabe? Que exportasse pro mundo inteiro, que tivesse um monte de funcionários e tal. Um monte de funcionários. Mas na vida real, o que eu tinha? Eu tinha só aquele pedido que eu tava fazendo na hora e no máximo mais um. Eu nunca tinha pedido o suficiente que justificasse eu alugar um espaço maior, contratar pessoas, comprar um equipamento melhor. Eu tava sobrevivendo de volta, né? E aí eu falei, cara, tem um padrão aqui dentro de mim, tem alguma coisa que tá num certo equilíbrio que eu não consigo passar disso aqui, né? Aí eu falei, cara, é minha terceira empresa e eu tô aqui patinando de novo. Se eu não entender o que é isso que tá dentro de mim, eu vou ter uma 4ª, uma 5ª, uma 10ª empresa e vou continuar do mesmo jeito, né? Então eu preciso entender. E aí que eu mergulhei no autoconhecimento, fiz tudo que é tipo de terapia, tudo que é tipo de curso, que sem imaginar da vida eu já fiz até umas coisas que não é nem bom falar, né? Mas que a gente fez de tudo para se conhecer, né? Para entender, enfim. Aí eu comecei, né, a ajudar pessoas próximas com aquilo que eu aprendi, e aí isso acabou me trazendo até aqui. Mais ou menos isso. Cara, que Show de bola. Então, galera, aí a gente pega uma grande lição, né? De saber ressignificar algumas coisas na nossa vida. Então, aquilo que parecia o símbolo do fracasso, né? Eu levei para esse sentimento para dentro de mim. Falei, cara, algo que para ele era o símbolo do fracasso fez com que ele despertasse ali uma habilidade, despertou uma habilidade que foi fazer o móvel, produzir algo e de negociar aquilo. Então a arte de negociar ela também é muito importante, né? Por mais que a gente saiba, eu sei fazer várias coisas, porque a gente trabalha na agência com muito experts. E cara, tem um cara que é fantástico no que ele faz. Sabe, o cara é excepcional. E aí ele procura a gente, poxa, eu quero lançar um curso assim, assim, assim. E aí você coloca uma câmera na frente do cara, a pessoa morre, e ela fala, né? Até tem uma aula aí do Rafa que ensina justamente a como lidar com as câmeras, a como gravar, tirar essa timidez, né? Porque realmente, se tu for pesquisar, através da hipnoterapia a gente consegue identificar isso, foram algum trauma do passado, alguma coisa que fez gerar esse bloqueio, né, dentro da pessoa, de ela não conseguir se expressar, não conseguir, sabe, a pessoa aqui falando com uma pessoa que, ela explica o negócio dela, ela vende o produto dela muito bem, mas se colocar ela na frente de uma câmera para ela falar para mais pessoas, para ela, a coisa trava completamente. Eu conheço uma pessoa assim. E sempre eu digo que tem mesmo a origem das coisas, né? Do que acontece, das emoções. Nada é por acaso, né? Eu sempre digo assim, o nosso cérebro, para construir a realidade, ele busca as memórias do passado, do que você viveu, que ele entenda que sejam parecidos com o que está acontecendo agora, e ele confronta uma com a outra e dá uma interpretação da realidade, né? Então você vai olhar, sei lá, para isso aqui, o teu cérebro vai buscar o primeiro celular que você ganhou, como é que o celular funciona, o cheiro do celular, a sensação de digitar no celular, para que ele serve, vai confrontar essas memórias, vai dar uma interpretação da realidade. Então você olha e diz, eu sei, é um celular. Mas para você chegar a essa conclusão, você mexeu com um monte de memórias que estava guardada aí dentro. Eu me lembro de um V3 que abria. Viu? Olha que bacana. E aí o que acontece? O problema é que essas memórias, elas estão carregadas de emoção, entende? Então, sei lá, imagina, por exemplo, que alguém roubou o teu V3 lá, né? Você ficou com muita raiva, né? Uma vez caiu no chão, descascou. Então, olha só, imagina que, sei lá, você estava andando na rua e roubaram o teu celular, né? Um exemplo. Hoje, de você pensar em um celular, você pode sentir medo de ser roubado de novo. Porque, inevitavelmente, aquela memória que está aí dentro está construindo a realidade. Só que hoje não tem motivo para você sentir isso. Não aqui nessa sala, nesse momento, mas o estado interno está aí. Então, muito do que a gente sente hoje não é proporcional ao que está acontecendo agora. É proporcional ao que aconteceu lá atrás. Então, é por isso que quando a gente pega e faz um processo para soltar a dor dessas memórias, a gente vive melhor, a gente se sente melhor. No exemplo que o Diego deu
A pessoa fala muito bem no 1 a 1, aí quando ela vai gravar, trava, ou tem que falar em público, trava, né? Porque geralmente no histórico dessa pessoa teve um momento lá atrás em que ela se sentiu ridicularizada ou humilhada publicamente. O clássico é assim, você tá na escola apresentando um trabalho e os coleguinhas riem de você. Clássico, né? Eu acho que é clássico, não teve quem não passou por isso. Só quem já é muito desenvolvido desde pequeno. E eu tive muito problema de... se vocês conversarem com a minha esposa, que eu conheci minha esposa, eu tinha 15 anos. E essa é uma guerreira, hein? E aí vocês vão ver que eu ia na mesma igreja que ela ia e tal, mas eu chegava... Depois que já tinha começado a reunião, para não precisar cumprimentar ninguém, sentava no último banco, e aí quando o pastor falava, vamos colocar de pé, eu já saía e ia embora para não ter que cumprimentar ninguém. Eu era muito tímido, muito envergonhado, bicho do mato mesmo. Mas eu também era, eu também. Pra mim era engraçado que eu caminhava na rua e eu via uma pessoa vindo na minha direção, uma pessoa que eu conhecia, cara, às vezes eu entrava numa loja, eu atravessava a rua para não ter que cumprimentar a pessoa. Caramba. E não é que eu não gostasse da pessoa, não tinha nada de errado, eu só não queria passar como se fosse um constrangimento de cumprimentar a pessoa. Isso é ansiedade, timidez, né, no fim das contas. E pra mim, eu tenho certeza que essa fase de escola contribuiu muito para isso. Sim, porque para mim era muito difícil quando tinha aqueles trabalhos em grupo e cada um tinha que apresentar uma parte. Eu falava, eu chegava a faltar dias de apresentação de trabalho para não precisar ir lá na frente e apresentar o trabalho, sabe? Então, isso aí tudo. Os coleguinhas que agradeciam, né? Porque justamente a timidez, a vergonha, e depois que a gente vai se... descobrindo, se conhecendo, não tinha nada demais, mas que geram traumas, conflitos. Pensa, tu tá lá na frente, com aquela síndrome de todo mundo olhando e rindo da tua cara, isso gera dentro da gente, inconsciente, às vezes, inconsciente, vai gerando bloqueios, travas, que às vezes a pessoa não sabe de onde veio. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não sei por que eu sou assim. Mas se for parar, refletir, analisar e ver, ela vai ver que vai encontrar realmente um motivo que fez ela ficar naquela forma. E uma coisa que você falou aí, vale muito para quem está assistindo também, nesse processo de autoconhecimento, principalmente para quem está começando, é que assim... A gente olha hoje como adulto e diz assim, não tinha nada a ver, era só umas crianças apresentando trabalho na escola, não tinha problema. Pra você de hoje, mas pra você que tava lá, não foi assim, tipo uma coisinha leve. Pra você que tava lá, você se sentiu publicamente humilhado, aquilo destruiu o teu mundo, né? Então o que é um trauma, né? A gente fala em terapia de trauma e as pessoas acham que trauma é sempre um grande evento, uma coisa, sei lá, um acidente de trânsito, sei lá. E trauma é qualquer emoção que você viveu que foi muito forte quando você viveu, e ela foi tão forte que você não conseguiu lidar com ela, porque você era criança, porque não tinha quem te ajudasse, sei lá, você não conseguiu lidar. Aí você guardou aquilo dentro de você e manteve viva aquela memória dentro de você. Então quando você lembra daquilo, aquilo ainda dói. Se ainda dói quando você lembra, quer dizer que existe um pacotinho de emoção guardado com aquela memória lá. E isso é um trauma. Então o que a gente faz na terapia é encontrar esses pacotes de emoção e soltar a dor. Soltar a dor não é fazer de conta que não aconteceu, mas é a gente ir lá e soltar a dor que tá lá, para que quando você lembre, não doa mais. Não seja só a tua cabeça dizendo, já processei, já foi. Porque acontece muito isso na terapia, é muito engraçado. As pessoas chegam e aí elas começam a contar a história de vida delas, e aí com a experiência que a gente tem, você já sabe onde é que dói, né? Aí falou, não, aconteceu tal coisa. Eu falei, não, me conta melhor essa história aí, porque eu sinto que aí tem um problema, né? Aí diz assim, não, isso já tá muito bem resolvido, não, isso aí eu já esqueci, já processei e tal. Aí beleza, daí o que acontece o quê? A hora que chega na parte da hipnose, a pessoa fecha os olhos, acessa aquele relaxamento mais profundo, aí você toca naquela memória e chora, igual a criancinha, assim, porque quer dizer que não tava resolvido coisa nenhuma, tava resolvido aqui, você acha que tá resolvido, mas é aqui que decide, né? Não é o que você pensa, mas é o que você sente, né? É isso que define a nossa vida. Aproveitando esse gancho aí também, já, Rafa, a questão da ansiedade em si, ela tem de fato esse ponto positivo, esse ponto prejudicial diferente, separado? Tem o ponto saudável da ansiedade? Tem. Então, tem. Tudo tem uma coisa boa, pô. Olha só, a ansiedade, ela faz o teu corpo se acelerar, né? Então você fica mais cheio de energia para você fazer alguma coisa. Uma pessoa que não tem nada de ansiedade, ela não tem energia também. Isso é o que a gente chama de depressão. Uma pessoa está sem energia, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não tem força para fazer as coisas, ela não tem vontade de nada. E as pessoas dizem, vai lá, levanta, vai trabalhar. A pessoa simplesmente não consegue, porque ela não tem energia, né? Então, a falta da ansiedade seria a depressão, essa tristeza tão profunda que não tem energia. A gente tem, a título de neurociência, né, a gente tem 2 sistemas nervosos dentro da gente, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático, né? E o sistema nervoso parasimpático, ele é o que te excita, não vai pensar besteira, ele é o que te deixa cheio de energia, né? Ele excita o teu sistema, no caso, né?
ele te deixa cheio de energia. E o simpático te deixa cheio de energia. E o parasimpático é o que te relaxa, né? Então, o que acontece? Imagina assim, você está em casa, quase dormindo, você está com o teu sistema nervoso simpático bem desligado e o parasimpático ativado, que é o que te relaxa, te deixa calmo, tranquilo, o coração bate mais devagar, a respiração fica leve, você está de boas, né? Aí imagina que você escuta, sei lá, um acidente de trânsito, você escuta uma sirene de incêndio do prédio, você escuta um barulho de tiro. O que acontece? Imediatamente ele vai ativar o teu sistema simpático e desativar o outro. Aquele sono desapareceu na hora, você está cheio de energia, né? Então a ansiedade, ela serve para te manter vivo, porque é o que te faz mover, entendeu? Se você não tivesse essa coisa de tipo, cara, eu preciso ir lá ganhar dinheiro, trabalhar e tal, você não ia se mover, você ia ficar meio, assim, deixando a vida acontecer, como se você não fizesse parte daquilo ali, né? Entendi. Então a ansiedade, ela ajuda a gente. Se você parar para pensar também biologicamente, na nossa evolução, o ser humano, ele tá no meio da cadeia alimentar, né? Ele é caça e caçador também, né? Se você estiver morando lá na floresta, você é caça também, né? Então, a ansiedade é a resposta do teu corpo ao medo. É uma herança biológica que a gente carregou. Por quê? Quando a gente começou a desenvolver o nosso sistema aqui, o neocórtex, que é responsável pela razão, a gente ficou muito lento. Para você tomar uma decisão racional, você demora muito. Você tem que analisar os prós e os contras, ver se é certo, se não é, se é adequado, se não é, se o valor está correto. Só que o que acontece? Imagina que você estava caminhando na floresta, via um leão lá na tua frente. O leão olhava para você olhava para o leão, aquele negócio, né? E tal. Cara, se você pensasse como que você ia fugir do leão, você morreu. Você precisa agir por instinto. Então a ansiedade é uma herança biológica que está dentro da gente para a gente agir por instinto, para a gente sobreviver. Então a gente está vivo aqui hoje porque nós somos descendentes de pessoas ansiosas que viveram lá, né? Pessoas que realmente percebiam o medo e podiam agir por instinto. A questão é que agora o que dá medo na gente não é mais um leão que eu posso ir lá e lutar com ele, bater nele ou fugir dele, né? O que me dá medo são coisas impalpáveis, intangíveis, é um medo irracional, né? Então a gente precisa tirar o poder que esse medo tem da gente para que o meu corpo não reaja tanto a esse medo, né? Que se eu não estiver sentindo medo daquele pensamento, eu não vou ficar cheio de energia, porque eu não vou ter o que fazer a respeito disso, e assim eu controlo. Então a gente controla a ansiedade não é olhando para o sintoma, mas olhando para o que está gerando medo e tirando o poder desse medo. Já que você está falando de controle, tem alguma técnica que a gente consegue fazer sozinho de auto-hipnose para controlar quando essa ansiedade está muito alta, muito ruim? Tem várias. Eu vou falar que eu mais gosto, né? Eu vou falar essa aí eu vou anotar, Pega aí que essa aí é que eu mais gosto. Prepara aí pro corte, ó. Vocês já ficam ligados aí para salvar isso, hein? Vocês já ficam ligados para salvar isso aí para usar no dia a dia. Faz aí que você tá em casa também, faz aí que é importante. Olha só, quero que você pense, então, o que te dá medo. Porque assim, você tá, principalmente no momento em que você está ansioso, quando você percebe que você está ansioso, né? No meu caso ainda é o leão. Né? Empreendedor brasileiro ainda tem bastante medo do leão. Mas esse leão é diferente. Continua sendo leão, mas é outro. Tá, pensa essa coisa que te dá medo, tá? Agora eu quero que você imagine aqui no ar, na tua frente, flutuando no ar, uma fotografia com essa coisa que representa o medo para você. Consegue imaginar? Caraca, sim. O pior cenário possível, aquilo que você realmente tem medo. O que é? Imagina essa fotografia, conseguiu imaginar? Uhum. Agora eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você crie ao lado dessa fotografia, eu quero que você crie outra fotografia, com um cenário oposto a esse. Oxe. O melhor cenário possível, né? O que tem nessa melhor fotografia? Agora, para você entender o que é a ansiedade, como é que teu corpo responde, eu quero que você pegue essa foto boa do melhor cenário, eu quero que você empurre lá naquela parede, lá atrás, bem longe de você. Eu quero que você pegue a foto ruim e puxe bem pertinho. Puxa bem pertinho. Não dá um mal-estar assim? Não dá um nó na garganta, um aperto? Então, isso aí é ansiedade. Quando você está sentindo ansiedade, o teu corpo está respondendo a esse medo. Você está dizendo como se esse cenário ruim está muito próximo de mim e o cenário bom, possível cenário bom, ele está muito longe. Então, o que a gente vai fazer agora? O contrário. Pega aquela foto ruim aí e empurra lá atrás. E pega aquela foto boa e puxa perto. Vê ela chegando pertinho. Uns 10 centímetros do teu rosto, assim. Caramba. Não dá um alívio, assim? Parece que você respira melhor? Parece que abre uma coisa aqui dentro? Então, caramba, isso é muito louco, hein? Olha só, então, caraca. E você vê que é uma coisa que você pode fazer sempre. E o legal de fazer essa técnica aqui é que tem duas coisas que são muito importantes. Dá de fazer mais de uma vez no dia? Dá, sempre. O objetivo é sempre que você perceber, cara, me percebi ansioso. Caramba. Cara, cria o pior cenário, cria o melhor cenário, joga o ruim pra longe e traz o bom pra perto. Isso já vai mudar o jogo aí dentro. Mas o legal de você fazer isso é duas coisas. A primeira delas é que você muda o teu estado emocional na hora.
Tipo, foi o quê? 30 segundos para fazer isso. E você mudou o teu estado. Muda, né? Sim. Com isso, você não está fugindo do pensamento que te dá medo. Porque se você foge do pensamento, daqui a pouco ele está lá de volta. Assim você lidou com ele, você enfrentou ele e você deu um outro cenário, né? Você diz, eu dou mais força para isso aqui, né? Quando você está fazendo essa imagem mental, você está dizendo metaforicamente para o teu subconsciente que você quer mais força desse outro lado. Então, o primeiro é que muda o teu estado emocional na hora, e a segunda coisa é que quando você vai repetindo isso, cada vez que aquele pensamento antigo vem e você repete, você está dizendo para o teu subconsciente que sobre esse aspecto específico, a partir de agora você quer pensar assim. E aí o que acontece? Chega um momento, quando você for repetindo, que o teu subconsciente vai entender isso, e quando ele entender, ele vai automatizar isso. E quando ele automatizar, ele não vai nem encontrar a imagem ruim mais, entendeu? Ele vai encontrar só essa imagem boa. Porque quando a gente começa a fazer esse exercício, pensa aí, Jefferson, aquelas duas imagens que você criou, se você puder ver as duas na tua frente. Na minha cabeça aqui ainda. Se você puder ver as duas na tua frente. Como é que deleta? Joga pra longe. Só deixar afastada a mais ruim. Joga uma longe e traz a outra perto. Quando você vê as duas, no começo, quando você começa a fazer esse exercício, é muito comum que a tua mente diga pra você assim: mas eu não tenho como ter certeza que vai ser desse jeito, que é o melhor cenário possível, né? Eu não tenho como ter certeza. E aí você não briga com a tua mente, você só responde pra ela assim: mas eu também não tenho como ter certeza que vai ser do outro jeito. Concorda? Sim. Então, na escolha o que prioriza a tua saúde mental, escolha o que te faz bem. Escolher estar bem, isso foi o que mudou o meu jogo lá, quando eu entendi esse processo de autoconhecimento, de terapia, é que eu entendi que para eu estar bem, tudo tinha que estar bem à minha volta. Eu tinha que ter dinheiro, minha família saudável, tudo bem. Isso acaba atraindo também, né, Rafa? Tipo, quando a gente não tá bem, a gente acaba atraindo situações ruins, pessoas ruins. Com também, certeza. Né? Então, energia, né? Tudo atrai. E aí, o que eu entendi lá atrás é que quando você fica bem, quando você escolhe estar bem, mesmo com o mundo desmoronando à tua volta, você usa exercícios como esse, escolhe estar bem, você passa a ver de um jeito melhor a situação, você passa a achar soluções que você não achava, entendeu? E você acaba conseguindo novas oportunidades, novos caminhos, atraindo pessoas melhores, porque assim, as oportunidades estão na vida de todo mundo. Por que algumas pessoas aproveitam boas oportunidades e outras pessoas só entram em furadas? Né? Porque o sistema dela está focado para aquilo ali, ela está olhando para aquilo ali é familiar para ela. Então ela acaba repetindo aquele padrão. Então escolher estar bem, mesmo que o mundo esteja desmoronando, é a melhor coisa que você pode fazer por você. Tem gente que me diz assim, só para finalizar esse assunto aqui, tem gente que me diz assim: Rafael, mas eu acho que parece infantil eu poder usar uma imagem mental e me sentir melhor. Funciona, tá? Funciona. Então, aí eu digo assim, cara, infantil é você poder fazer isso e ainda assim escolher ficar se sentindo mal um dia inteiro, não dormir à noite, passar mal por conta de um pensamento. Não tomar a decisão de mudar, né? Exato. Então mudar pode ser difícil, mas é possível. Cara, eu acabei de fazer aqui, ó, o leão tá lá no fundo, indo embora, o leão da receita, e o meu boleto pago tá aqui na minha frente já. Já melhorou, meu. Aquele leão virou um gatinho lá, né? O meu boleto com código pago aqui, caramba, outra coisa, mudou, hein? Nas redes sociais eu tenho falado muito sobre essa parte da mentalidade, né? O poder da mentalização até em si. E outra coisa que eu até percebi aqui, que o ponto negativo do positivo do Jefferson é que ele de fato tem uma boa mentalização, ele começa a imaginar bem uma coisa e consegue vivenciar isso, né? Só que eu vi nesses últimos dias nas minhas redes sociais que algumas pessoas têm muita dificuldade em mentalizar alguma coisa, em imaginar alguma coisa. Então o que você diria para essa pessoa? Como que ela pode melhorar isso e potencializar? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: se você imaginar que você está entrando na tua casa, na porta da tua casa, certo? E que você coloca a chave na fechadura, não vem uma imagem mental dessa chave, da fechadura da tua casa? Então, todo mundo tem a capacidade de imaginar. Isso é natural do ser humano. A gente imagina tudo que eu estou falando para vocês, eu estou imaginando primeiro. Tudo que a gente cria, a gente imagina primeiro e depois põe no mundo real, né? Então, o que acontece com essas pessoas é que elas estão esperando que a imaginação seja algo diferente, algo fantástico, mágico, que a hora que ela fecha os olhos e, por exemplo, numa auto-hipnose, diga para ela imaginar alguma coisa, ela acha que vai aparecer uma imagem pronta, vai descer um disco voador do céu ali, né? Os unicórnios escorregando no arco-íris e comendo sorvete, né? Não é assim que funciona, é você e a tua imaginação. Só o mais importante entender é que não é a imagem em si que importa, o que importa é o sentimento. Então, quando você criou a imagem ali, você não precisa ver a fotografia, saber se a fotografia tinha uma bordinha branca ou se não tinha, que cara o leão tinha na fotografia, isso não importa. Importa como você se sente fazendo o movimento de isso aqui me incomoda, eu vou jogar longe de mim. Isso aqui me faz bem, eu vou trazer para perto. Isso muda aqui dentro, emocionalmente, né? Então, é mais ou menos isso.
Show de bola. Eu acho que às vezes as pessoas elas se perdem um pouco nesse ponto, achando justamente que é algo extraordinário, é algo que, sabe, fora do comum. E às vezes as pessoas têm até um preconceito, vamos entrar por esse caminho agora, aproveitando que a gente falou sobre isso. Esse preconceito, às vezes, com auto-hipnose, com hipnoterapia, que às vezes acham que aquilo lá, o cara vai fazer eu dormir, vai fazer eu pensar o que ele quer que eu pense, vai fazer eu comer uma cebola e achar que é uma maçã. Então as pessoas ainda têm um pouco desse preconceito, e eu confesso que quando me falaram, procura sobre hipnoterapia, eu falei, cara, aquele negócio meio que Pyong Lee lá faz, eu acho que isso ali não acho, tipo, às vezes as pessoas veem mais como uma brincadeira até, do que algo sério que possa realmente ajudar, porque é aquilo que eu falei, tu aprender a lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções, com os teus pensamentos, que eu vejo como principal, é isso, né? Eu que faço acompanhamento com o Rafa, a gente sabe que tu vai usar muito o teu pensamento, a tua imaginação, e justamente não usar de qualquer forma, de qualquer jeito, mas justamente para pensar, poxa, se a minha mente está querendo me sabotar, fazendo eu pensar que minha empresa não vai dar certo, que meu casamento não vai dar certo, que aquilo não vai dar certo, por que eu não posso usar ela ao meu favor e fazer com que eu venha pensar, e se der certo, como seria? Né? Porque às vezes a gente fica fantasiando na nossa mente tudo de errado, e isso vai te levando cada vez mais para baixo, cada vez mais para o fundo do poço, né? E a gente sempre tem a facilidade de pensar no pior cenário. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei nesse caminho de autoconhecimento, da auto-hipnose, da hipnoterapia, com o hipnoterapeuta te acompanhando ali, guiando no processo, tu pensar um negativo parece que é mais fácil. Parece que já tá meio que pronto na tua mente. Do que tu parar para usar outra parte da tua mente e dizer, poxa, mas e se der certo? Como seria? Como vai ser? Para mim começar a desenhar isso, né? E aí a gente começa a utilizar realmente as palavras de afirmação pela manhã, a começar a mentalizar as coisas que eu quero que aconteça. E hoje, de verdade, eu acredito muito que isso faz total diferença. Porque tu acordar pela manhã e pensar como você quer que seja o seu dia, porque daí você não vai ficar só no pensamento, você vai para ação. Né? Que eu acho que o principal é isso. É eu entender, igual o Jeff fez ali, do pior cenário e o melhor cenário. Esse pensamento alivia a tua ansiedade naquele momento de que talvez você esteja passando por um problema, mas ela também vai fazer você despertar como eu faço agora para que esse melhor cenário se torne realidade. Como eu vou construir esse melhor cenário, que aí é a junção do que você começa a imaginar com a sua ação, né? Que é imaginação, é imaginar e agir. Então eu imaginei que isso vai acontecer e eu vou começar a trabalhar para isso. Mas o principal foco é de realmente tu conseguir sair desse limo que é de pensar, poxa, se tudo der errado, se o leão chegar aqui ele vai me devorar, e se isso acontecer tal, e aí a gente não consegue às vezes fugir desse meio ali, fica preso nos pensamentos, nos sentimentos, e aí começa a lembrar do passado, poxa, mas lá atrás já deu errado, lá já aconteceu isso, mas poxa, você tem a vida inteira pela frente onde você pode, às vezes uma ação que você faz de diferente pode mudar todo o destino da tua história, né? Uma decisão que você toma de diferente através de um pensamento desse, de um acompanhamento, vai fazer com que a sua história vire no 360 e ali você toma um novo caminho. Então acho que é bem legal a gente passar um pouquinho do que é a hipnoterapia, para desmitificar essa questão de é mágica, é ilusionismo, porque foi feito, né, durante um tempo, até a história, no curso eu aprendi sobre a história da hipnoterapia lá do início, e as pessoas realmente usaram ela de uma forma meio que ilusionista para atrair mais pessoas e chamar mais atenção e mostrar o poder da mente e tal. Até hoje, shows de hipnose ainda usam dessa forma. Ainda usam. E tem pessoas que são mais propícias realmente a ter essa sugestão mental ali que a gente fala, né, de a pessoa realmente entrar a profundo no processo e realmente comer uma cebola achando que é uma maçã. Realmente acontece isso. Sim, né? Não são todas as pessoas que vão acontecer, mas no caso da hipnose clínica, que é o nosso caso aqui hoje, que é onde o Rafa realmente atua, trabalha e já ajudou centenas, milhares de pessoas, né? Só para vocês terem ideia, hoje tem vídeos do Rafa no YouTube que tem mais de 100, 200 mil visualizações de pessoas. E quando eu conheci o Rafa pela
pela internet, isso me chamou muita atenção, sabe, Rafa? Porque eu sou um cara que na internet sabe que tem muita coisa, né? E aí quando eu fui lá olhar e eu comecei a olhar aqueles comentários, eu falei, caraca, mano, olha isso, pessoas falando que estavam prestes a se suicidar e através de um vídeo que assistiram, sabe, virou a chave. Então isso fez muita diferença para mim em dizer, pô, eu vou acompanhar esse cara e quero entender o que ele faz, né? E isso eu deixo de recomendação para todo mundo. Na internet tem, cara, de todos os setores, de todas as informações, tem muito conteúdo, muito mesmo. Tem muita gente falando muita coisa. E às vezes isso também é um perigo, porque às vezes as pessoas não filtram o que vão ouvir, o que vão escutar, o que vão tomar para si. Porque então, hoje é fácil, né? Qualquer um pode ser especialista, cria um canal que é gratuito, pega o celular e fala qualquer coisa que quiser, isso, né? Faz qualquer coisa rápido ali. Podcast aí já... Faz um curso ali e acha que... Então a gente precisa realmente ter esse filtro. E aí, pô, quando eu fui ver, pô, o cara com um canal de já 6 anos, e aí eu vi os comentários, vi os depoimentos das pessoas que já passaram pelo processo, que já... E aí quando eu participei do curso presencial, eu fui pro curso presencial assim, poxa, eu tenho alguns problemas para resolver. E aí depois eu até falei pro Rafa, vou sair daqui me sentindo. Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum. Perto das pessoas, das histórias que as pessoas contaram naquele treinamento que eu participei, eu falei, caramba, tipo, gente que foi abusada na infância, gente que, né, teve problemas gravíssimos, seríssimos ali de abuso psicológico, abuso sexual, abuso de todas as formas. Eu falei, cara, nunca passei por isso, mas mesmo assim tinha os meus traumas, né? Normal. Porque cada um na sua intensidade, cada um vai levar de uma maneira. Mas eu falei, e pessoas lá saindo de lá transformadas e falando realmente, né? E depois a gente tem o grupo de network de todo mundo que participa dos cursos e tal. Até a gente está programando aí um encontro, né? De todo mundo. Depois a gente vai contar essa novidade aí pra galera que já participou de todos os treinamentos do Rafa. A gente fazer um encontro presencial para todo mundo se conectar. E, cara, isso pra mim lá, participando ali, vivendo aquela experiência de 2 dias intensos, de realmente onde você mergulha, não é só conhecimento. Você já sai de lá fazendo na prática, você já começa a fazer com os próprios alunos que estão ali, com acompanhamento e supervisão do Rafa e tal. Então, pra gente desmitificar um pouco isso, Rafa, conta pra gente assim, ó, o que a hipnose clínica o que ela realmente é, como que ela funciona, para o pessoal que está em casa, que está assistindo esse vídeo agora, poder entender um pouquinho melhor o que é hipnose clínica. Fechou. Essa questão de ter um preconceito com a hipnose, ou achar que é uma brincadeira, que é um show, isso tá meio que no inconsciente coletivo, né? Por conta desses shows mesmo, das pessoas fazer o show e parece que o hipnólogo ele tem um poder sobre a pessoa, vai balançar um reloginho, assim, a pessoa vai dormir, vai perder a consciência, ele vai assumir o controle daquele corpo, né? E, cara, não tem nada mais fora da realidade do que isso. A hipnose é um estado natural da nossa mente, é um estado de hiperfoco. A nossa mente geralmente está pensando um monte de pensamentos, pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente não consegue pensar com profundidade nenhuma delas porque o nosso processador tem um limite. Então, se eu estou pensando 1000 pensamentos agora, eu vou pensar mais ou menos cada um deles, né? O que a hipnose faz? Ela fecha essas abas e faz você pensar em uma coisa só. Mas você pensa com muita profundidade. E você pensa sem o teu consciente, digamos, o teu racional que está ali julgando, condenando, dizendo que é certo, que é errado, você tira isso da jogada. E você consegue encontrar lá no subconsciente realmente qual é a memória que está atrapalhando essa pessoa e consegue soltar a dor de verdade, né, no processo. Diferente essa hipnose de palco, né? Eles têm a ideia, o objetivo é mostrar que a hipnose existe. Então faz a pessoa colar os dedos, já viram essa de colar os dedos? Assim? É a clássica, né? De escola também. Colar as mãos assim e tal. Isso aqui tem o efeito de mostrar o poder da nossa mente. Porque, por exemplo, esse dedo ele vai colar aqui, se eu criar a imagem na minha mente que o meu dedo cola, eu vou ter a experiência de que ele está colado. E esse dedo não está colado de verdade, não tem nada que me impeça a fazer isso. Então é só para você perceber como a tua mente interfere no teu corpo físico, né? Para te ajudar a entrar nesse processo. Mas se eu disser, por exemplo, você colar os dedos aí, não sou eu que estou usando um poder sobrenatural para colar os teus dedos, é o teu poder da tua mente que criou a imaginação forte o suficiente para colar aqueles dedos. Nesse caso aí, quem tem imaginação muito forte é pior, então. Pior não, é melhor, pô. Vai mais fundo. Vai colar mais o dedo, pô. Pior que cola mais, mas é melhor que... Funciona melhor. No curso até... No curso vai funcionar melhor. Exato. Até no curso o Rafa usa algumas dessas técnicas, né, para mostrar realmente. E a gente teve lá várias pessoas. Eu fiquei colado por um tempo, né? E teve pessoas que realmente ficaram, sabe, um tempo ali para, né, quem tá mais suscetível, que eu acredito que é esse o filtro que quem faz a hipnose de palco faz para ver quem tá mais suscetível a usar a mente para aquilo que está sendo comandado. Tem uma escala chamada escala de Stanford, que foi feita pela Universidade de Stanford,
que fala dos níveis de suscetibilidade. Então, resumindo, assim, 20% das pessoas são altamente suscetíveis à hipnose. Então, aquela pessoa, você diz, fecha os olhos, ela já foi. Ela já está lá, não tem que aprofundar mais nada. Para ela, já tudo é real. Ela vive no mundo da imaginação dela ali, tudo é real. E 20% mais ou menos aqui embaixo são altamente resistentes. É uma pessoa que tem dificuldade de imaginar, tem dificuldade de se entregar, tem dificuldade de sentir os sentimentos dela, como se ela estivesse querendo sempre estar no controle, ela está com medo daquilo ali. Então ela tem dificuldade de se entregar. E o resto está todo mundo em algum lugar dessa escala, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, para todo mundo você pode usar a hipnose, só que para algumas pessoas é mais fácil, elas têm mais resultado, e outras pessoas precisam de mais entrega, mais confiança, mais relaxamento para ela poder chegar naquele estado. A hipnose funciona para todo mundo, não tem ninguém que não funcione, porque a hipnose é um estado natural da nossa mente, né? A diferença é que, por exemplo, quando você vai, se você que está assistindo já foi num show de hipnose, você vai lá fazer um teste, vamos tentar colar os dedos, aí você diz assim, não colou meu dedo. Aí às vezes a pessoa diz, não, então a hipnose não funciona para mim. Não é verdade, não tem nada a ver. Cada corpo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Não é porque você não teve um efeito físico de colar teu dedo que você não vai ter benefício num processo de terapia profundo como a hipnoterapia para curar um trauma de infância, né? O problema do show é que ele dá essa ideia, só que ao mesmo tempo ele faz muita gente fechar a porta, dizer, não, isso não funciona para mim. E às vezes a pessoa não estava com foco ali naquele momento, né? Exato. Ou a pessoa, eu tendo muita gente que já fez hipnoterapia com outro profissional, e outro profissional não dominava essa técnica, né? Fez algo meio superficial, assim, e aí a pessoa diz assim, não, cara, não funcionou comigo, eu acho que não funciona, né? E aí a gente tem que desconstruir isso para a pessoa poder realmente viver a experiência. Aí a pessoa entra lá e viaja, assim, né? Esse que já teve uma experiência ruim e acha que não funciona para ele, quando ele vem de novo, é porque algo na mente dele sabe que aquilo é um caminho, né? Porque ele já foi uma vez, não deu, e ele tá de novo, é porque ele sente que ali tem alguma coisa. Aí quando ele vem, ele se entrega, ele deixa acontecer, flui muito. E o legal da hipnoterapia é que, assim, ó, não é a figura que você cria, mas é a confiança. A pessoa precisa confiar em você. Ela precisa confiar no teu processo. Então, você tem que criar um ambiente terapêutico onde a pessoa possa se sentir livre. Então, assim, mas para te explicar, né, Diego, a tua pergunta, né, como é que funciona a hipnoterapia? O que você precisa entender? Eu falei antes, né, que o nosso cérebro, ele busca no passado as memórias para construir a realidade. Só que essas memórias, elas ficam vindo cheias de emoção, né? Elas trazem a emoção que elas carregam. Então, por exemplo, imagina, sei lá, você foi sequestrado lá no passado, ficou no cativeiro, ficou preso, você achou que você ia morrer, né? E, sei lá, o sequestrador tinha um celular igual esse aqui. Aí hoje, só de bater o olho nesse celular aqui, ou o sequestrador, por exemplo, é parecido com ele, por exemplo, né? Só de bater o olho nele, você pode ter uma crise de pânico, entendeu? Por quê? Porque o pânico é o medo que você sentiu naquele momento que continua vivo dentro de você. O celular ou a imagem dele foi só o gatilho que te trouxe aquele medo, e você sentiu aquele medo desproporcional no momento presente, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar essas memórias do passado, na tua história de vida, que estão construindo a tua realidade, e soltar a dor dessas memórias para você poder ficar em paz. Outra coisa que a gente tem que fazer é tirar o poder que as imagens mentais sobre o futuro têm na tua mente. Porque quando aquela imagem abre, você não vai ficar com medo, se não ficar com medo, você não vai precisar ter toda essa ação de se encher de energia para lutar. Se não tem um perigo, não tem por que você lutar, você só olha o pensamento e segue a tua vida. E a outra coisa é desativar no dia a dia os gatilhos que trazem o problema. Porque assim, é normal a pessoa que sofre de ansiedade, ela achar que ela é ansiosa, né? As pessoas dizem, eu sou ansioso, né? Assim, eu sou ansioso. Como se a ansiedade e eu fosse uma coisa só, né? Eu e a ansiedade viram um pacote só, assim, né? Sempre foi assim, eu sempre fui desde criança. Só que, cara, a ansiedade não é você, a ansiedade é esse casaco aqui, ó. Tipo, eu tô usando esse casaco, agora eu estou vestido de ansiedade. Mas esse casaco não sou eu. Eventualmente eu tiro esse casaco quando eu tomo banho, quando eu durmo eu não tô com ele. Então você não é ansioso o tempo todo. Existem momentos em que você tá ansioso, né? Momentos em que esse estado fica mais presente. O que a gente precisa é identificar esses momentos, identificar por que você tá ansioso naquele momento e soltar o poder que aquele pensamento tem. Para que quando aquela coisa aconteça, você não vista esse casaco, mas vista um outro casaco, entendeu? Um outro casaco de tranquilidade, paz, enfim. Então na prática, Rafa, assim, você me corrige, claro, se eu estiver errado. Na prática, a pessoa vai pegar a hipnoterapia para que ela possa reconfigurar. Pegar o sistema que ela instalou de ruim e negativo, colocar um positivo reconfigurando, pegando ali a experiência, a origem de fato, né, onde aconteceu o caso, o trauma, digamos assim, identificando o ator também, que no caso foi a pessoa ali que teve ali presente. E sempre, né, tem alguns autores que eu acredito que sempre estão presentes, né, no começo de algum trauma. Não sei se você consegue citar aí qual que são eles ali, se são os pais, os professores. Assim, ó, você não veio para a vida sabendo as coisas.
Você veio branco, né? Zerado. O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve, certo? Agora, quais experiências foram essas? Né? Tudo que você fez a primeira vez foi novidade para você, e aí você aprendeu aquilo, certo? Com quem que a gente aprende as primeiras coisas? Geralmente com os pais, professores, irmãos, amigos, colegas de escola, que nem a gente falou do trauma de falar em público. Talvez a primeira vez que você falou em público, você apresentou, foi na escola. E se ali foi traumatizante, você aprendeu que aquilo é perigoso, entendeu? Então, você aprendeu. Qual que é o problema disso, né? O problema é que às vezes a gente fala assim, vamos reprogramar a mente, vamos ouvir um áudio enquanto dorme, vamos fazer afirmações positivas e tal, e você fica tentando fazer aquilo e aquilo não muda na tua vida. Por quê? Porque existe uma dor muito forte lá atrás que te impede de mudar. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Eu atendi uma mulher, quase 40 anos, assim, ela se sentia muito mal e ela tinha uma crise de identidade, fazia ela se sentir feia, sofreu de anorexia, bulimia, sofreu de várias coisas, assim, né? E aí, beleza, o que aconteceu? A gente foi fazer um processo, né, de terapia, e o que a gente achou o trauma dela? Ela era adolescente, e ela era tímida e tal, tava lá, e ela queria ficar com o menino, lá, o menino da turma dela, né, aquele amor platônico da adolescência, aquela coisa, quero ficar com ele e tal. E aí ela pegou e falou com uma amiga, e a amiga falou assim, não, vou lá falar com ele. E a amiga foi lá e falou com o menino, né? Aí beleza, e ela falou assim, não, pode ir lá falar com ele. Aí ela foi falar com o menino lá na escola, imagina ela, né? Naquele momento, seria o primeiro beijo da vida dela, aquela coisa, né? Aquela alegria, aquela emoção toda e tal. E chegou na frente do menino, o menino disse pra ela assim, olha, eu queria ficar com você, mas é que eu não posso porque você é muito feia. Olha que filho da puta, né? Desculpa a palavra aí. Mas, cara, ela registrou, tipo, abriu um buraco no mundo na frente dela ali. Ela registrou emocionalmente que ela é muito feia. E isso ela levou pra vida. Não importa o resultado que ela tivesse depois disso. Não importa se ela fizesse procedimento estético, fosse pra academia. Não interessa o corpo. Ela não tava vendo o corpo real dela. Ela tava vendo aquela dor. Então isso gera uma crise de identidade. Então esse é um exemplo que quando você sofre uma dor muito grande, você olha pro espelho e diz assim, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente. Aí parece que tem aquela voz na tua cabeça dizendo assim, pode ser idiota, parece que aquela voz está debochando. Lá falando, isso é feio. Parece que aquela voz está debochando de você, entendeu? Então é por isso que nesse processo de terapia é importante a gente pegar essas memórias que compõem quem você é hoje e soltar a dor delas para você poder naturalmente construir uma nova realidade, né? Se sentir diferente. Top. Tem uma questão ali que o Diego até tinha falado anteriormente, foi a questão da negatividade. Por que isso é tão forte? Na verdade, eu já vou até dizer aqui, né, aproveitando o gancho, que é na parte da questão do cognitivo negativo. Todo ser humano tem, né? Então, como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor para poder ser mais positivo na prática? Então, uma das formas é usar essas fotografias, como eu fiz com vocês ali, porque o que acontece? Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande de ver tudo que pode dar errado, não é? Tudo que pode dar errado. Você é especialista em encontrar problemas. Se for, aí você cria tipo um fluxograma, eu vou fazer isso, mas se isso aqui der errado, daí eu faço isso. E se isso aqui der errado, eu faço aquilo. E se der errado, eu faço isso. Tudo é o sim. Aí o que acontece? Você olha como se fosse um fluxograma mental da tua vida, do que vai acontecer, e tem 20 coisas dando errado ali, que você acha que vai acontecer, que tá na tua mente, só não aconteceu nada daquilo, só na tua mente. Como é que você vai se sentir olhando tudo isso desmoronando na tua frente? Não tem como sentir. Você vai se sentir com medo, entendeu? Então o que você precisa fazer? Você precisa aprender a criar novos cenários. Criar o cenário e se der certo. Porque, assim, ó, o que está vivo na tua mente é o que você alimenta. Quanto mais você alimenta, mais força tem. Então, assim, se você criou o cenário, nossa, se eu tiver esse problema, se a Receita Federal der um problema lá e tal, você criou aquele cenário, você viveu o medo daquilo ali, você colocou emoção naquilo ali, você deixou aquilo grande. Logo atraiu também. E aí você não tem um outro oposto. Você até pensa, podia dar certo, mas você não vive aquele poder dar certo, você não dá emoção pra ele. Então, o lado ruim tá bem grandão, e o lado bom é tipo só um pontinho ali, né? Então é natural que você sinta a ansiedade. O que você precisa fazer é aprender a aumentar esse outro lado, né? Tirar um tempo para você e imaginar aquilo dando certo. Como seria se desse certo? E aí colocar a emoção naquilo ali. Como eu sentiria? Como eu comemoraria? Como seria pagar esse boleto que você falou, ver lá, entregar, né? E sobrar boleto milionário. Sobrar dinheiro pro outro mês, pro outro ano ainda, né? Eita. E tudo fluindo. De cada empresa. Porque assim, aí você cria outros cenários, aí você tem um outro cenário positivo que está antagonizando aquele cenário ruim lá dentro de você. Aí você tem como comparar, porque assim, o nosso subconsciente, ele reage ao que você coloca lá. Ele diz sim para tudo. Então, se você disser, não, esse aqui é o pior, e ficar pensando naquilo ali, ele vai materializar aquilo ali. E, naturalmente, como você falou, você vai acabar atraindo aquele resultado ruim. E atrair o resultado ruim não é só uma coisa energética ou espiritual, eu vejo que é realmente a nossa ação. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Eu gosto de exemplo porque ajuda a gente a entender a emoção da coisa.
Vocês já tiveram emprego de procurar emprego? Já procuraram emprego na vida de vocês? Já? Tá. Olha só, como é que é? Imagina 2 funcionários, 2 cenários diferentes. Você vai procurar emprego numa empresa, né? Aí você chega lá e você tem certeza que você não está preparado para aquela vaga. Você tem certeza que você não vai conseguir, que é demais, que o salário é muito alto, que eles não vão te chamar, que você não é bom o suficiente. Será que acontece aí? Como é que você chega na entrevista? Já chega mal, né? Você já chega suando, já chega com o ombrinho pra frente, já chega assim, tipo, cara, já não vai dar certo, eu vou ter que ir embora já e tal. Na hora de ir embora. Você tem certo que não vai dar certo, né? Agora imagina se você tem certeza que aquela vaga é tua. Como é que você vai? Você vai assim, cara, me preparei a vida inteira pra essa vaga, eu sou o mais qualificado, né? Eu sou a pessoa, cara, isso aqui é pra mim, é o salário certo, é do lado da minha casa, vai dar certo. Cara, você chega lá brilhando, não chega? Já chega achando que é o dono. Agora, se coloca no lugar de quem tá te entrevistando. Você entrevista um cara assim, ó, pois é, e tal, e entrevista outro, não, isso aqui é pra mim, porque eu já fiz isso, já fiz outra coisa. Cara, é impossível você não contratar aquela pessoa, né? Então, o que você tá pensando sobre a vida reflete diretamente como você se sente. E o jeito que você se sente faz você agir. Você age de acordo com o teu sentimento. E a tua ação constrói a tua realidade. Entende? O problema é quando a gente está numa espiral de problemas, de achar que as coisas vão dar errada, é que você tem certeza que vai dar errado. Aí como você tem certeza que vai dar errado, você se sente mal. Aí como você se sente mal, você age, tipo, vai dar errado mesmo, não vou nem tentar direito. Aí você não tenta direito, a tua ação faz dar errado. Sim. Aí o que deu? Reforça a tua crença, viu? Não dá certo pra mim. Pra mim é mais difícil, viu? Caramba. E aí reforça a crença que faz você agir menos e ter mais desse resultado ruim, entendeu? É um ciclo, né? Sempre se repete. Exato. Exatamente. Resultado, crença. Exatamente. O comportamento, né? Você tem a crença que gera um comportamento que gera um resultado. Né? Aí o resultado dá ruim. Aí reforça a tua crença. Cara, não é pra mim, não vou conseguir. Vai, volta no comportamento. Aí você tem um comportamento de acordo com a tua crença. Pô, não é pra mim, não vou nem tentar, né? E aí esse teu comportamento gera o resultado. Quer ver? Deixa eu só fazer mais uma rapidinha, só pra gente finalizar esse assunto. Mais um exemplo, que eu acho que esse exemplo é muito clássico. Ele vale muito pra quem tá passando por ansiedade, qualquer coisa assim. Falar de procrastinação, quem tá sem energia pra fazer as coisas, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Imagina o seguinte, ó, imagina que tem, sei lá, um morro aqui perto. Aqui atrás tem um morro, né? Mas você que está em casa, imagina que tem um morro aí perto. Imagina que lá em cima daquele morro não tem estrada para subir, é no mato, né? E lá em cima daquele morro tem uma caixa. E que dentro daquela caixa lá tem, sei lá, 100 milhões de dólares, tá? Eita, já vou correr lá. Tem o teu nome, teu CPF lá na caixa, tá tudo lá. Tem saúde para você, para tua família, bem-estar emocional para todo mundo que você ama, tá tudo lá. E se você chegar lá e pegar aquela caixa, tudo aquilo é teu, só que você tem que chegar lá em até 1 hora, certo? Você chegar lá até 1 hora, você vai desfrutar disso hoje mesmo, antes do almoço ainda, né? Você vai pegar tudo isso pra você. Agora, se passar de 1 hora, aí a caixa expira, aí já era, perdeu a oportunidade, não tem mais caixa. Eu te pergunto, se eu te falar isso aqui agora, dizer, a caixa tá lá, pode ir, né? Valendo agora, né? Te veio o cronômetro, né? Você vai começar uma briga interna dentro de você mesmo. A briga interna vai chegar a uma das 3 conclusões. A primeira conclusão que é a mais óbvia, né? Tem caixa nenhuma não, esse Rafael é um idiota. Quem que vai botar uma caixa com 100 milhões de dólares com o meu nome? Você vai me mandar você vai me mandar para aquele lugar e vai seguir a tua vida. A segunda opção porra, mas vai que, né? São 100 milhões de dólares e se tiver essa caixa mesmo, cara, será que não vale a pena eu ir lá tentar, né? E aí você vai, se você chegou nessa conclusão. Você vai pegar o carro, vai ir e tal, só que o que acontece? Chegou lá, acabou a estrada, você tem que entrar no mato. Aí começa uma briga interna. Cara, eu não vim com meu tênis adequado, vai que vai chover, vai que escurece, vai que não tem nada. Isso vai fazendo você parar, procrastinar, se sabotar. Chega lá, tem um amigo teu e diz assim, cara, onde é que você vai? Não, eu vou lá pegar uma caixa com 100 milhões de dólares. Ele vai dizer, cara, isso não existe, larga a mão de ser idiota, vem aqui, vamos fazer uma outra coisa, vamos tomar uma cerveja, sei lá, né? E aí você não vai. Ou você vai subindo o morro e vai pensando, cara, vai que em vez de caixa tem uma câmera escondida, esse Rafael quer filmar a minha cara de trouxa e postar na internet, tá uma pegadinha. Tudo isso vai fazendo você não ir. Certo? Agora pensa comigo, pensa aí. De verdade, que seria a terceira opção. Como você iria se tivesse certeza absoluta que a caixa tá lá? Que se você chegar lá em até 1 hora, essa caixa é tua e que ninguém vai tirar ela de você, como é que você ia? Como é que você ia? Correndo agora, nem pegava o carro. Saía voando. Com a certeza, todo mundo faz o que pode. Então esse é o segredo, é ter a certeza, né? Que... Exato. Mesmo que você não tenha certeza, você precisa acreditar. Fortalecer a tua confiança, porque o único jeito de você chegar lá naquela caixa é você acreditar que ela tá lá. Porque se você não acreditar, você não vai nem chegar lá, você nunca vai saber se aquela caixa tava de verdade
ansiedade, entendeu? Então, o lance é justamente esse, você aprender a acreditar e confiar no processo e deixar as coisas acontecerem. Porque assim você vai fortalecendo isso, você vai tomando ações que fazem você materializar aquela realidade. Se você não acreditar, você não pega a caixa nunca existiu para você. Você reforça a tua crença de isso não existe, para mim não nada dá certo, para mim tudo é difícil. Você continua preso nesse mundo que você criou para você. Mas não é o único mundo que existe, entendeu? Existem outros mundos. E tudo está dentro da nossa mente. Eu sempre digo, os piores problemas e as melhores soluções estão dentro da nossa mente. É a gente que precisa lidar com ela, né? E assumir o processo, entender como ela funciona e assumir o controle disso é a forma mais rápida de poder resolver, né? Show de bola. Cair pra dentro. Show de bola. Galera, estamos indo aí pro encerramento. Foi excepcional hoje, realmente deu para aprender e passar muita informação, né? E aí eu vou deixar para vocês aqui abaixo as redes sociais do Rafa, pedir para que vocês realmente sigam lá, acompanhem, tá? Para quem tá precisando, ó, como eu falei, tem lá o conteúdo gratuito do Rafa. Ele tem cursos em diversas áreas, tem um curso novo que foi lançado agora, como se livrar da ansiedade, até com o nome de Ansiedade Nunca Mais. Né? Ansiedade Nunca Mais, então realmente... piada lá top, hein? Então realmente, cara, é um conteúdo assim valiosíssimo que pode realmente transformar, e tem transformado, né, Rafa? Eu acho que esse é o ponto mais legal da gente falar. Todo mundo que me conhece já, apesar de eu estar sem Instagram agora, tomei um bloqueio aí, meu Instagram tá derrubado, então a galera não tá me seguindo muito. Mas, tipo, todo mundo que já me acompanha há mais tempo sabe que nesse mundo da internet eu sempre procurei fazer minhas parcerias com produtos que eu vejo que funcionam, que podem beneficiar outras pessoas, e com o Rafa não foi diferente. Eu entrei como aluno, passei pelo processo, vi a transformação que causou em mim e na minha vida, e aí depois veio surgir a parceria, a ideia de a gente ter esse produto disponível para as pessoas e tal. Ele já fazia esse trabalho sem mim, né? Hoje eu faço parte da equipe, mas de bastidores. O especialista é ele que realmente entende sobre essa área. Mas agora é bem mais legal, pô, com essa equipe aqui é outro nível. É outro nível. Então a gente tem, graças a Deus, crescido em conhecimento e alcançar mais pessoas, e o nosso objetivo é justamente esse, de formar esse podcast aqui. A gente tirou a quarta-feira, nós aqui como empreendedores, tiramos a nossa manhã dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, para realmente trazer pessoas aqui como o Rafa, que vai poder contribuir com o que ele está te ensinando a melhorar a sua vida. A nossa parte de contribuição para as pessoas é realmente isso. Proporcionar a mudança, a virada de chave, a pessoa entender que ela pode mais. E eu sou apaixonado por isso. O Rafa me conhece, ele sabe que eu sou apaixonado em motivar pessoas, em fazer ela entender que ela pode mais. E isso começou lá em 2012, quando eu conheci o mundo, né, do empreendedorismo, que eu era assalariado, ganhava lá meus R$1.800 por mês, e quando eu vi que em 3 meses eu estava ganhando triplo do que eu ganhava na minha empresa fazendo algo no empreendedorismo, eu falei, cara, eu estava vendendo as minhas horas muito barato. E aí foi indo. Então hoje eu sou motivado a isso, a realmente impulsionar pessoas para que elas possam crescer, se desenvolver e procurar crescer, né, em todos os segmentos da vida. Então essa parte se tratando das suas emoções, de como lidar com os seus pensamentos, a sua vida por completo, eu acredito que é um dos padrões principais ali, né, dentro de uma, vamos dizer, dentro de uma esteira da sua vida. Eu acredito que se não estiver bem psicologicamente, não tem como nada fluir. É justamente sucesso, né? Mentalidade. É justamente o que a gente acabou de falar. Se você não está bem, você vai para uma entrevista de emprego, a possibilidade de você ser descartado é muito grande. E se você porque não tem, né? Empreendedor pior ainda. Empreendedor é pior ainda, porque daí tu começa, mas meu concorrente tem aquilo, meu concorrente faz aquilo, meu concorrente é melhor nisso. E aí você não enxerga o seu potencial. E a tua saúde mental é a saúde da tua empresa, né? Você está desmotivado, o teu funcionário está desmotivado, você não vende. Você pode ver no histórico, quando você está mal, a empresa está mal. Se o empreendedor, que é o dono do negócio, não estiver bem, fatalmente essa empresa ela está indo para desgraça, ela vai realmente ruir. Então procurar cuidar das suas emoções. E aí eu quero deixar um convite, a gente vai encerrar agora, mas antes de encerrar, o Rafa vai falar sobre o curso presencial. Rafa, dá uma faladinha para a gente. Agora em setembro, né, a gente tem mais uma edição do curso presencial, que ele serve tanto para quem quer ser hipnoterapeuta, para quem já é e quer se aperfeiçoar, para quem já trabalha com algum segmento, né, de mentalidade nessa área e quer, ou para quem, como eu fiz, para conhecimento próprio, para realmente se conhecer e para usar as ferramentas para o seu dia a dia. Então quero que o Rafa faça um convite aí para vocês, para a gente poder encerrar.
Beleza, valeu. Então, esse curso é o melhor, né? De tudo que eu faço, de tudo que eu uni nesse meu caminho, atendendo as pessoas. Eu atendo no consultório diariamente as pessoas, já ajudei muita gente, formo terapeutas, dou mentoria para os meus alunos. Mas o que eu faço nesse curso? Eu reuni exatamente como é que a nossa mente funciona, porque a gente veio para a vida sem manual de instruções, né? A gente não sabe como que a gente é. A gente não sabe o que aperta aqueles botõezinhos dentro da gente, que uma hora eu tô com raiva, uma hora eu tô com medo, uma hora eu tô triste, né? As alavancas, né? Que ativam. Aí o que você vai entender? Você vai basicamente ter acesso a esse manual de instruções, de como é que você funciona, né? Entender por que você se sente do jeito que sente. E dentro do curso eu gosto de fazer uma coisa que é diferente. Eu fiz um monte de curso como aluno antes, né? Mas o que eu faço diferente, assim, é que eu faço todo mundo praticar as ferramentas, né? Até o Diego foi lá e falou assim, não, mas eu não vou aplicar aqui porque, né, eu vim só para me conhecer. Eu falei, não importa, você vai aplicar também. Porque, assim, o que é importante? Um aluno atende o outro. Então, cada ferramenta que eu apresento, você vai atender o colega e o colega vai te atender. Eu faço isso por 2 motivos. O primeiro é que cada vez que alguém aplica a ferramenta em você, você vai trazer um ponto que dói na tua vida. E aquilo vai te curar de alguma forma. Então, cara, por isso que ninguém sai no domingo à noite o mesmo que entrou no sábado, porque a gente faz uma revisão da nossa história de vida. Trauma de infância, abuso sexual, tudo a gente se cura um ao outro ali no 1 a 1, assim, né? Claro, sob a minha supervisão. E a segunda coisa é que quando você aplica e vê a transformação na vida do outro, você não tem como esquecer disso, entendeu? Você vai lá, imagina você vai fazer o curso, você faz o cara do tamanho do Diego chorar, assim, igual a criança, né? Caramba. Ressignificando um trauma de infância e tal. Você nunca mais vai esquecer isso. Aí você leva pra vida isso como um conhecimento real, algo que você viveu, não é um conhecimento virtual. Ah, isso faz sentido. Não, eu sei que faz, eu senti. E aí você se sente seguro pra aplicar isso em outras pessoas, nos seus familiares, parentes, filhos, mãe, pai, enfim. E aí se você se sentir confortável para trabalhar também como terapeuta ou acrescentar a hipnose na tua terapia, né? Eu ensino tudo o que você precisa para você começar a profissão de terapeuta, porque assim, o terapeuta ele nunca nasceu com o sonho de ser terapeuta, ele era uma pessoa que tinha uma profissão, uma vida e que a vida derrubou ele, e ele tá tentando juntar os cacos e ele, cara, isso aqui faz muito sentido, e decidiu compartilhar com as pessoas, né? Então você tá passando por esse momento que você não se conecta com o teu trabalho, você sente que você tá sendo muito mal pago pelo que você faz, você quer ajudar, as pessoas não sabem como, as pessoas vêm contar a desgraça para você, você não sabe como ajudar as pessoas, né? Esse é o momento certo para você se entender, né? E dominar e se apropriar dessas ferramentas ali, que a gente vai fazer. Então vai ser sábado e domingo, dia 2 e 3 de setembro, das 9 da manhã às 6 da tarde, nos 2 dias. É uma imersão mesmo, a gente vai entrar e mergulhar nesse processo. Você vai ganhar uma cópia física do meu livro ali também, e o acesso ao curso online, porque tem gente que pensa, mas só 2 dias de curso eu vou aprender tudo que eu preciso? E a resposta é vai, porque aqui, do jeito que a gente olha com a hipnoterapia, é quase como uma cirurgia na mente. Você encontra onde é que está o problema e tem uma ferramenta para você ir lá e soltar aquele problema. Então você vai saber tudo que você precisa e vai ter o curso online para você rever as aulas, para você assistir depois, para você aprofundar na parte teórica de tudo isso, né? Ótimo. E além disso tem a minha mentoria, qualquer dúvida, tipo, é muito comum os meus alunos mandam um áudio depois do curso. Rafael, eu vou atender a minha mãe, a história dela é assim, 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 o que eu faço? Caramba. Aí eu devolvo e digo, faz tal ferramenta, faz desse jeito, tipo um roteirinho, top, né? E geralmente as pessoas precisam de ajuda para umas 2 a 3 sessões, depois elas entendem realmente na vida real, na prática, sabe? E elas sentem, cara, eu consigo. E aí depois é só alegria. Aí decola. É isso aí. Na prática mesmo até eu quando eu fui meio, né, assim, eu falei, não, eu quero só participar. E aí quando eu fiz as primeiras lá com os próprios alunos, caramba, mano, eu falei, eu nasci pra isso. Sabe, porque as pessoas começam errada. Porque daí a gente vai lá, faz um processo, porque quem não conhece, tipo assim, tem um livro te guiando passo a passo do que fazer, né, as técnicas que são utilizadas, e aí tu utiliza aquilo ali com um aluno. E, cara, eles falavam, quando terminavam, né, a gente foi trocando de duplas, vai passando por todos os que estão ali no curso. E quando eu terminava, eu, né, com os meus que me atenderam, me sentia assim, super melhor. E as pessoas que eu fiz ali a técnica junto, a pessoa fala, caraca, como isso me aliviou, como... E aí isso te traz realmente essa sensação de, porra, eu ajudei alguém se sentir melhor. Cara, não tem coisa melhor que isso, né? É gostoso. Então é muito legal. E uma coisa que eu faço também, que eu vejo que é importante, é assim, ensinar o que você precisa para você se tornar terapeuta. Porque muitas vezes a gente faz um curso e você aprende como tratar uma pessoa se a pessoa estiver doente na tua frente, aqui pedindo ajuda. Mas você precisa desenvolver outras habilidades, que é ter clientes, ter pessoas te procurando, se posicionar, né? Para você ter um fluxo de pessoas que dê para você pagar suas contas, viver, ganhar dinheiro disso, para que não seja só algo assim que você faça esporadicamente, né? Então você tem tudo isso está no pacote, digamos assim. Meio que um planejamento de negócios, né? Não só, você vai aprender as técnicas, tá, mas e quem que eu vou atender? Exato. Então dentro do curso, lá no online, tem também toda essa parte. Como o Rafa hoje ele já vive disso, então ele consegue passar o
que funciona para as pessoas poderem ter resultado dentro da hipnoterapia. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje, Rafa. Digo mesmo, pô. A vontade de ficar conversando até o final do dia. É sempre muito bom, né? A gente tá com o Rafa, então a gente tem esse contato aí no dia a dia. Às vezes a gente sai para gravar, sai para fazer vídeos, e é sempre essa resenha, esse bate-papo gostoso, porque justamente, cara, eu deixo um conselho para vocês aqui, como realmente amigo, como alguém que passou pelos problemas, para você que tá com algum problema psicológico, seja depressão, ansiedade, estresse, cara, procure alguma coisa, acompanhamento, ajuda, porque eu sei realmente a que nível isso pode chegar, tá? Então, algumas pessoas que me conhecem mais de perto sabem, eu cheguei ao nível de tentar o suicídio, então eu sei que isso é gravíssimo, tá? Então, às vezes a gente acha que é besteira, é isso, é aquilo, mas é algo que realmente pode, às vezes, por um momento de vacilo na sua mente, acabar ceifando uma vida e desestruturar toda uma família. Claro. Né? Porque não é só uma você, geração, mas né? é todo mundo que está em volta. Então é muito, muito sério esse assunto. E eu sempre me emociono quando eu falo, o Rafa sabe, sempre que a gente conversa eu tô sempre chorando, mas é porque realmente, cara... Mas é um choro bom esse, né? É diferente o choro bom do choro ruim. É o choro bom, da libertação. É o choro da libertação, na verdade. Tu sabe, poxa, eu passei por aquilo, aquilo não me afeta mais, e eu assumi esse compromisso de onde eu mais sofri, eu acredito que é onde eu mais vou poder ajudar pessoas. Legal. Deixa eu só fazer pra gente finalizar, fazer um adendo com isso, né? É muito comum atender no consultório pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que já estão fazendo terapia convencional há 10 anos, 20 anos, tomando remédio e continuam com o problema, né? É muito comum isso acontecer. Então, assim, você tá fazendo alguma coisa para tentar resolver o teu problema e não tá resolvendo, tente fazer outra coisa. Tente fazer uma coisa diferente, entendeu? Tente buscar um caminho diferente. Não estou dizendo para abandonar o que você faz, mas tenta uma coisa diferente, né? Não é você que tem um problema insolúvel, porque às vezes a gente acha, eu não tenho jeito, sabe? É porque eu estou tentando e não resolveu. Cara, você está tentando um jeito que não resolveu, vamos tentar de um outro jeito. Todo mundo tem um jeito, né? E a ansiedade... ela é tipo vazamento de água na torneira da cozinha, sabe vazamento de água? Ele começa do nada, é uma coisinha que não incomoda, você seca com paninho ali, beleza, mas você deixa ele lá, ele vai infiltrando pela parede, ele vai descolando as placas do azulejo, ele vai apodrecendo o móvel da parede, entendeu? Se você deixar, ele apodrece a parede, ele apodrece o fundamento da tua casa, entendeu? Então a ansiedade é uma coisa que você tem que estancar, você tem que olhar para isso ali e lidar com isso. E se precisar de ajuda, não é feio procurar ajuda, pelo contrário, tem pessoas que dedicam a sua vida, que estudam e se preparam para poder te ajudar com isso. Então busca ajuda, que com certeza tem uma vida incrível que está te esperando, aí você pode viver muito melhor. Valeu, show de bola. Tamo junto, forte abraço, semana que vem tem mais, hein? Obrigado, valeu. Tamo junto.